Olá, caríssimos frequentadores deste canal, sejam bem-vindos então a mais um vídeo, tá? Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. E no vídeo de hoje, então, a gente vai estar falando sobre o vício da gula e a sua terapia, tá? Eu, como sempre, estou separando os materiais do livro do Kevin Vost, tá? Os Sete Pecados Capitais, que é um guia atomista para derrotar o vício e o pecado. Você encontra na editora da Eclésia, tá? Eclesiae, tá? Eclésia, tá? Você pode encontrar por lá e entre outras editoras, mas propriamente da Eclésia recomendo, tá? Um ótimo livro. Ele não é necessariamente um livro espiritual, mas ele é um excelente livro para quem gosta de descobrir sobre os pecados e até mesmo formas, né, de destroná-los, que é o que a gente está fazendo aqui de uma maneira bem própria, tá? Também estou utilizando outros livros, mas esse livro aqui eu já não indicaria para compra, porque ele é um material bem mais denso, que é o Praxis da Psicologia, tá? Que é esse livro aqui, ele é bem grande, tá? É o livro da Praxis da Psicologia, do Dr. Martim Etchevarria, tá? É um excelente livro, mas é muito, muito, muito extenso. Bom, continuando, tá? Como a gente falou, é um livro muito extenso, tá? Mas nos deparando aqui com o problema da gula, separei algumas coisas que podem parecer muito frutíferos, tá? Para esse vídeo, tá? E para essa nossa pequena apresentação, certo? Bem, vamos lá, tá? A gula, tá? O pecado da gula, tá? A gula, como muitas pessoas pensam, né? É aquele é aquela pessoa, né, que é o cara que é gordo, né, o cara que é obeso e tudo mais, tá? E nós vamos desmitificar um pouco dessa noção, tá? Bem enraizada na nossa cabeça, né? Às vezes nos desenhos animados, né? O guloso é sempre aquele cara que tá comendo Cheetos, né? E na frente da TV, o que também não está errado, tá? É o cara que come demais, tá certo? É o cara que tá com sobrepeso também, é certo, tá? O cara que tá realmente obeso, né? Ele sofre provavelmente, muito provavelmente, com o vício da gula, tá? Mas não somente isso, tá? O vício da gula, muito importante a gente frisar aqui, é o desejo irracional, né? Ou seja, consequentemente também imoderado pelo quê? Pelo comer, mas também pelo beber, tá? E, juntamente com o vício da luxúria, que é o próximo vídeo que a gente vai fazer, são dois vícios que são caracterizados por um problema muito específico. Os dois, né, ambos são caracterizados por serem contrários à virtude da temperança, ou seja, são vícios intemperantes, são vícios caracterizados pela falta da temperança, isto é, a intemperança, tá? A gula, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gula é um pecado muito, muito, muito perigoso, tá? Muito perigoso, muito problemático e muito nos dias de hoje até mesmo propagados, como a gente vai ver, por exemplo, em casos, né? Não vou me aprofundar, não vou falar sobre esse assunto, mas pessoas que apoiam, né? Aqueles corpos, assim, de pessoas que são obesos mórbidos e até mesmo casos de bulimia, tá? Que são aquelas pessoas que comem e procuram meios, né? Para logo se desfazerem daquele ganho, né? Buscam, às vezes, até mesmo induzir o vômito, tá? São casos de pessoas que necessitam de ajuda, que sofrem de uma patologia. São casos de pessoas que provavelmente vão precisar fazer uso de ajuda não somente de psicoterapia, mas também com o profissional, tá? Que vai indicar fármacos, tá? É extremamente necessário ter acompanhamento de um psicoterapeuta, tá? E de um psiquiatra. Muito necessário, tá? Muito necessário, tá bom? Bom, olha só, por que o vício da gula é muito necessário que a gente consiga combater, tá? Antes de tudo, se eu não me engano, no começo do canal eu fiz um vídeo muito importante falando sobre, se eu não me engano, o livro do Evagrio Pontico, que falava sobre os maus pensamentos, tá? E a gula é um dos pecados pelo qual o demônio tentou Jesus no deserto, tá? Existe, tá, uma tríade do pecado pela qual a gente vai ter que combater, que no caso é o que a gente vai chamar de tríplice concupiscência, tá?
E a gula é um desses pecados, tá? Por quê? Porque o demônio definitivamente tentou tentar Jesus no deserto por meio da gula. De que maneira? Transforme essas pedras em pães, tá? O demônio tentou induzir Jesus de 3 maneiras. Primeiro, pela gula, como a gente falou. Segundo, pela vanglória, como a gente falou no vídeo passado, né? O vício da vanglória. Jesus também foi tentado por esse vício. Se jogue daqui e me mostre que você realmente não morrerá, tá? E também pela avareza, que a gente já comentou também por aqui, que no caso, né, te darei todos esses reinos, tá? Então, é muito necessário que a gente consiga combater essa tríplice, eu tenho problema com essa palavra, me desculpem, tá? Eu tenho problema com a palavra tríplice concupiscência, agora foi, para que a gente consiga ordenar não somente o concupiscível, aqui falando da gula, né? Mas como também o irascível, falando aqui necessariamente da avareza, tá certo? Bem, eu vou utilizar aqui o livro do Kevin Vost para dar uma pequena introdução muito legal. Observem. Mas, em contrário, diz Gregório Magno, que se não domarmos primeiro o inimigo que mora no nosso interior, isto é, no nosso apetite guloso, não poderemos nem mesmo nos considerar de pé e prontos para entrar no combate espiritual. Ele fala isso justamente daquela maneira como eu acabei falando para vocês, tá? Qualquer pessoa que quer começar a se batizar, que quer começar a adentrar firme e forte no combate espiritual, no catolicismo, em uma vida espiritual por si própria, tá? Esses dias eu tava vendo, tem um rapaz que é luterano, que vê os meus vídeos, ele não é propriamente católico, como eu falei, mas que ajuda a pessoa, né? E essa forma de entrar na vida espiritual tem que saber ordenar o concupiscível e irascível, porque não existe uma vida moral sem antes uma vida moral e uma vida assim reta. Tu não pode ter uma vida intelectual e querer ter uma vida moral desordenada. Uma vida espiritual, mas uma vida intelectual e moral desordenada. Isso não existe. Então, vai ser uma luta para o fim da nossa vida, mas que a gente vai fazer buscando sempre as orações e os sacramentos, tá? E então, é assim que a gente tem que começar, tá? Preferi começar assim esse vídeo para deixar já esse aviso bem claro, porque, né, a gula é um vício tão perigoso. E a gente vai falar isso conforme o nosso vídeo, tá? Bom, como a gente falou, é um vício e um problema perigoso, tá? Porque, e depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, a intemperança, ela meio que vai apagar ou vai anular a capacidade intelectual da pessoa, ou seja, de penetrar, de averiguar o sentido das coisas. E isso daqui também não está somente assim no sentido intelectual de eu pegar um livro e estudar, né? De eu pegar um livro e ler, de eu pegar um livro aqui e começar a aguentar ler 10 páginas. Eu não tenho mais esse prazer, né? Isso acontece muito porque a pessoa tá acostumada com os prazeres, né? E ler definitivamente, ler 10 páginas às vezes parece um sacrifício enorme. Mas um grande problema aqui, uma coisa muito importante que a gente tem que falar, tá? É justamente sobre penetrar o sentido das coisas espirituais também, tá? Espirituais. E é por isso que eu comecei daquela maneira, tá? Combatendo a gula, a gente consegue também já adentrar e estar mais preparado para o combate, né, definitivo do começo da nossa vida espiritual, tá certo? Então, a intemperança é um problema muito grave, porque, como a gente falou, ela é um problema que vai deixar a pessoa completamente apagada, completamente anulada, ela não vai mais conseguir ser, definitivamente você fica meio burro mesmo, essa é a palavra, tá? E aí uma coisa bem legal, que depois eu vou estar tocando nesse assunto com vocês, assim como a gula e a luxúria, elas são marcadas pela intemperança, como a gente falou, as duas produzem uma coisa muito parecida, tá? A luxúria produz o que a gente vai chamar de quaesitas mentis, e a gula, a hebeto dos sensus. Eu acho que é assim que se fala. É o hebeto dos sensus ou o hebeto dos senses. Vou até dar uma olhadinha aqui, só para ter certeza. É sensus, tá? É sensus. Eu não sei se a pronúncia tá certa, tá? Quaesitas mentis é assim que se fala, mas hebeto dos sensus eu não sei, tá? Bom, o que a gente vai falar aqui é o seguinte, tá? Só para tentar dar uma pincelada novamente. O vício da gula, ele vai se caracterizar por uma
hierarquização desordenada, como todos os vícios, onde é que a sensualidade e o mau uso do ócio contemplativo vão estar à frente de Deus como fim último. Por quê? Porque a pessoa coloca a gula, coloca a comida na frente da busca pelas coisas mais divinas, ou seja, pela busca de Deus. Como a gente falou, essa questão da hebétodo sensus, né, intemperança, né, ela vai apagar essa capacidade intelectual da pessoa penetrar e averiguar o sentido das coisas. Ela vai ter esse problema e ela vai hierarquizar de maneira errada o comer e o beber e o mau uso do ócio. No caso aqui eu estou falando do ócio contemplativo. O ócio contemplativo nada mais é do que uma vida de oração, por exemplo, né? E como a pessoa que ela é gulosa, ela não consegue ter essa noção das coisas, ela não vai colocar Deus no fim último e vai colocar, por exemplo, sei lá, um bolo de chocolate, ela vai colocar o refrigerante, ela vai colocar o prazer que ela tem em comer. E a gente vai falar ao longo do vídeo, né? Conforme essas coisas e etc, 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 tá? Mas só para deixar bem claro essa parte, tá? Para conseguirmos, então, definitivamente falar sobre esse problema, tá? Depois eu volto um pouquinho mais sobre essas coisas aqui, tudo bem? Bom, sobre a gula, tá? E eu quis comentar logo no começo, né? A gula, tá? A gula, muito importante, a gula, ela não é somente, tá? Caríssimos, aconteceu aqui um imprevisto e eu tive que me ausentar por um bom tempo, tá? Talvez eu tenha me perdido aqui na explicação, mas se eu não me engano a gente estava falando então sobre o perfil do guloso, né? E o guloso não necessariamente é aquela pessoa que é o obeso, tá? A pessoa gulosa, ela também é a pessoa que, como a gente vai falar aqui, tá? Como diz São Gregório Magno, é a pessoa, né? Que aqui Santo Tomás distingue 5 espécies de gula, tá? Tô parafraseando aqui do livro, tá? Que se resumem no verso de São Gregório Magno. E aí a gente tem 5 coisinhas, que é o quê? Precipitadamente, abundantemente, demasiadamente, vorazmente e refinadamente, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre todas elas, tá? Sobre todas elas, tá? Mas é muito interessante, tá? A gente falar antes sobre um problema que eu gostaria muito de falar, tá? A gente pode definir a gula desses 5 modos, mas não necessariamente somente como um problema do paladar, mas também do tato, tá? E lembrando, o problema da luxúria, ele é um problema que vem do tato, ele é um problema de intemperança, mas ele não está no paladar, ele está no tato. E pela gula também se caracterizar como esse primeiro vício da intemperança, por assim dizer, não existe luxúria antes sem a gula, tá? Muito interessante falar isso, tá? Não existe luxúria antes sem a gula, tá? E aqui eu vou pegar uma citação do De Malo, tá? Só para a gente comentar um pouquinho dessa parte. O guloso ele não sente prazer nas comidas refinadas e bem preparadas somente para julgar seu sabor, como fazem os que provam vinhos, o que é próprio do paladar enquanto paladar. Pois a desordem, nesse deleite, pertence antes à curiosidade do que à gula. Mas o guloso se deleita na própria ingestão de comidas refinadas e bem preparadas, cujo consumo se dá por certo tato. Muito interessante, tá? Muito interessante, tá bom? Bom, aqui a gente também até vai conseguir falar, olha só, como forma de intemperança, a gula implica a desordem nos prazeres do sentido do tato e não do paladar, pois se trata não somente de saborear os alimentos, mas de experimentar o prazer em ingeri-los. Olha só, quando o apetite desordenado é de saborear, a desordem é mais curiosidade do que gula, tá? Bom, falando novamente agora, a gente vai especificar as 5 espécies de gula, tá? Precipitadamente, abundantemente, demasiadamente, vorazmente e refinadamente, tá? Eu vou acompanhando no livro, vou fazendo minhas explicações, vou dando alguns exemplos, tudo bem? Então vamos lá. Essas espécies de gula, tá? Eu vou parafrasear e vou fazer as minhas pausas para explicar, tudo bem? Então vamos lá. Essas espécies de gula se distinguem segundo os diferentes motivos. Como foi dito, o pecado da gula consiste no desejo desordenado do deleite dos alimentos. Essa desordem pode referir-se ou ao deleite ou também ao desejo. A causa do deleite pode ser natural ou artificial. Natural, como quando alguém goza de maneira supérflua comendo alimentos custosos e seletos. Segundo o que diz o profeta, aqui tem uma citação bíblica, comem cordeiros do rebanho
e bezerros tirados do estábulo. A causa do deleite artificial é quando alguém apetece de modo supérfluo alimentos preparados de modo demasiadamente refinado, ou seja, refinadamente, tá? Aqui a gente está falando de dois problemas. O primeiro, tá? Quando a gente está falando da causa do deleite artificial, ou seja, quando alguém goza de maneira supérflua comendo alimentos custosos e seletos. A gente está falando do problema do abundante, tá? Quando os alimentos são muito custosos e seletos. O guloso, ele não é necessariamente o cara que é aquele gordo, obeso, mórbido, ou aquela pessoa completamente é, agora eu me esqueci o nome, mas é o desnutrido, né? Às vezes o desnutrido também é guloso, tá? Às vezes, tá? Isso vai depender muito da própria pessoa. Se ela somente come aquilo lá que ela quer, que é aquele alimento seleto, aí a gente pode estar falando de um problema até mesmo de gula, tá? E aqui encara às vezes também o abundante, o cara que só come coisa refinada, vinhos, né? Como a gente falou aqui, ó, como fazem os que provam vinhos, o que é próprio do paladar enquanto paladar, tá? Então, abundante seria isso. Refinadamente é quando há o excesso de especiarias, ou seja, quando é demasiadamente refinado. Também a gente pode falar agora sobre os alimentos que são artificiais demais, como já mesmo falou na citação, tá? Lembrando que, artificialmente falando, aqui a gente está falando de uma indústria de comida que hoje, cara, é uma porcaria, é um veneno puro. E um exemplo muito claro que eu posso citar aqui na minha vida foi quando eu larguei o que a gente chama de bolachas recheadas, né? Os docinhos, né? Excepcional, tá? Por que que refinadamente? Porque eles são feitos, eles são produzidos para não te saciar e para serem muito deleitáveis, alimentos muito deleitáveis refinadamente, tá? Quando há o excesso do sabor ali na sua boca, tá? E principalmente eles não te nutrem, não tem nada de bom ali para reaproveitar. E o pior, eles não te saciam, então você come um atrás do outro, tá? É muito interessante, tá? Sobre abundante e refinadamente, então a gente já falou. Vamos partir para os próximos. Mas por parte do desejo, a desordem pode diversificar-se de acordo com os diferentes motivos de três modos, pois o desejo é um movimento da força apetitiva que tende ao deleite. A veemência desordenada do movimento, mesmo nos corpos, se pode considerar de três modos. Primeiro, antes que se alcance o termo ao qual tende, e assim é o movimento que se apressa em chegar ao termo. De modo semelhante, também quando o desejo é desordenadamente veemente, não pode suportar a procrastinação no recebimento do alimento, mas se apressa em comer. E por isso se diz precipitadamente. Ou seja, precipitadamente aqui, isso daqui é um insight meu, eu não posso falar isso com certeza, mas me parece também que tem muito das pessoas que comem um alimento de maneira mal preparada, porque as pessoas não conseguem aguentar. A pessoa, por exemplo, que só come carne, por exemplo, mal passada. E às vezes, assim, mal passada não necessariamente é um problema, mas quando você sabe preparar bem, por exemplo, o churrasco, né? Mas quando o cara chega num ponto de comer tudo mal passado, tá? Quando o cara vai fazer uma massa e a massa tá meio crua ainda, tá muito dura, tá? Isso às vezes indica gula, precipitadamente. Tá? Quando você tem a pressa em comer e o preparo é meio que deixado por segunda forma, quando na verdade o preparo da comida é essencial para você aproveitar bem dos nutrientes e para também se nutrir consequentemente, tá? Então, precipitadamente a gente está falando do quê? Quando se apressa em comer, ou seja, não se pode suportar a procrastinação no alimento, no recebimento do alimento e nem no preparo, tá? Mas, principalmente, tá? O precipitadamente aqui também fala sobre algo muito importante. A pessoa que ela não aguenta, por exemplo, o jejum que vem depois do café da manhã pro almoço, tá? A pessoa que ela tem que comer alguma coisa antes do almoço, ou ela tem que fazer um lanche, alguma refeição de maneira errônea antes do almoço. Pô, mas 30 minutos pro almoço você vai comer? Ah, vou. Entende? É disso que falo precipitadamente, tá? Continuando aqui. Segundo, a veemência do movimento se pode considerar em sua chegada ao termo, porque o que se move com veemência termina por alcançar desordenadamente aquilo em direção ao qual tende. De modo semelhante, quando a concupiscência do alimento é veemente, o homem se comporta de maneira desordenada na ingestão da comida. E a isso pertence o que se diz vorazmente, tá? Vorazmente é quando o cara, quando o sujeito, né, ele se comporta de maneira desordenada no comer. Ou seja, ele é semelhante a um animal, parece um porco.
tá? Aqui no do ditado brasileiro a gente fala assim, né? Tá comendo como um porco, né? Tá comendo pela primeira vez, é isso, né? Pois ele vai se comportar de maneira desordenada na ingestão da comida. A gente pode ver isso muito, tá? Nos Reels de Instagram, quando tem aquele, por exemplo, aquele... Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, tá? Não é uma crítica, é só tô falando aqui como exemplo, tá? Muita gente aqui, por exemplo, deve conhecer o Corbucci Eats, tá? O cara, ele come, ele faz rankings, né? Ele tem ali o cronômetro dele, ele tem que bater lá e tudo mais, tá? Mas aqueles jogos de coma X quilos de comida ou coma X prato em até X minutos, tá? Isso nada mais é do que incentivo à gula, incentivo a comer vorazmente, tá? E é justamente isso que o Corbucci faz, ele come de uma maneira voraz. Esse é o exemplo melhor que eu posso dar para você. Lembrando, não tô querendo falar nada. Só tô dando que esse é o melhor exemplo possível. A pessoa que ela não sabe apreciar o alimento, tá? É, muito do guloso tem disso. Ele come de maneira desordenada na ingestão dos alimentos, portanto, não consegue apreciar o alimento, tá? Não vai conseguir digerir, porque o cara não engoliu, então o corpo vai ter que trabalhar o dobro, tá? E o pior, ele também não vai se sentir bem nutrido e cheio, tá? E logo depois do almoço ele vai sentir mais fome. E aí ele vai ter que estar fazendo as boquinhas, como a gente fala, né? Vai ter que ir pra geladeira, vai ter que buscar um lanche, tá? No meio da tarde, né? Não que esteja errado buscar um lanche no meio da tarde, mas existe o excesso, como a gente falou, tá? E o voraz ele não consegue perceber isso, justamente porque ele não consegue apreciar a comida, tá? A comida assim, ele chega às vezes nem a engolir direito, tá? Ele não come, tá? Ele simplesmente pega ali a pizza na mão e vai digerindo, tá? Lembrando, a gente está falando aqui, antes de tudo, apontar para nós mesmos. E o vício da gula, definitivamente, é um problema que eu deveria melhorar. Até mesmo para melhorar nos modos à mesa, como diz, por exemplo, na maneira voraz, tá? Como eu disse, eu usei aqui o exemplo, tá? Do Corbucci, mas não estou querendo falar nada. Eu só quis utilizar do exemplo, tá certo? Último. Terceiro e último, pode-se considerar a veemência desordenada no movimento corporal depois de se ter alcançado a meta, pois não se para nela, senão que se prossegue mais adiante. Igualmente, quando alguém deseja o alimento sem moderação, e a sua concupiscência não cessa com a comida equilibrada do que a natureza requer, senão que se segue comendo. E a isto corresponde então o que a gente chama de demasiadamente, tá? É quando alguém está desejando o alimento sem a devida moderação, ou seja, segue comendo, segue comendo. A pessoa está cheia, mas ela segue comendo, ela segue comendo, ela simplesmente não para, ela simplesmente não consegue parar, tá? Bom, a gente falou, tá, sobre tudo isso, certo? Existem algumas outras coisas que eu ainda também poderia estar falando para vocês, tá? E que eu separei aqui não necessariamente nos sinais da gula, como também na terapia da gula, mas que eu gostaria de utilizar aqui algumas notas de rodapé que eu gostaria de utilizar antes, tá? Nos sinais da gula, tá? A gente vai falar isso um pouquinho agora, tá? Então a gente pode ver que os sinais da gula, paladar seleto, tá? O cara que só come as comidas, né, refinadas ou tem fruta e tem X lá na geladeira, mas o cara ele quer comer um hambúrguer, né? Um paladar seleto, tá? Isso também indica gula, tá? Comer demais fora do horário e até sente as consequências por isso. Às vezes, por exemplo, dores, tá? Dores. Pô, o cara come tanto que chega até mesmo a ter problemas para respirar, tá? E principalmente, tá? Não consegue fazer um jejum de uma refeição até outra, tá? Ou seja, precisa estar sempre fazendo aquilo que a gente vai chamar de boquinha, né? Dificuldade em resistir ao jejum, ou até mesmo não conseguir oferecer esse sacrifício. A pessoa não consegue jejuar. A pessoa simplesmente não consegue, ela tem que comer alguma coisa, tá? Essa dificuldade em resistir ao jejum, ela já é um bom sinal, porque significa que você está dobrando o corpo as vontades da razão, tá? Mas quando essa pessoa ela não consegue oferecer esse sacrifício, a gente já tem um problema maior, tá? Bom, vamos lá. Eu gostaria de falar um pouco sobre aquilo que a gente falou antes, sobre o problema da luxúria, da quaesitas mentis e da hebetudo sensus, tá? Eu estou aqui com a nota de rodapé. Eu gostaria de ler aqui com vocês, tá? A gula, tá? Ela também tem alguns efeitos. Gostaria só de repassar
esses pequenos pontos aqui que eu acho excepcionais, tá? Vamos lá. Seguindo como de costume, a Gregório, Santo Tomás vai então enumerar os seguintes efeitos da gula. Olha só. Alegria tonta, estupidez, sujidade, que às vezes pode implicar a emissão desordenada de sêmen ou vômito ou coisas semelhantes, a verborragia, o embotamento do sentido, que é o hebeto dos sensos. E olha só, isso daqui é muito interessante, tá? Essa é uma ideia que se repete constantemente em Santo Tomás. A intemperança em suas diferentes formas apaga ou anula a capacidade intelectual. Vale dizer, a de penetrar profundamente o sentido das coisas. E aí, a luxúria produz aquece das mentes e a gula a hebeto dos sensos, tá? Sobre isso, eu vou falar um pouquinho. Eu vou falar agora, tá? Eu vou falar agora. Olha só. Embotamento do sentido, tá? O hebeto dos sensos. Embotado se opõe a agudo, ou seja, algo se chama agudo porque penetra com facilidade. Pelo contrário, algo se diz embotado porque é obtuso e porque não pode penetrar-se, tá? Logo, tá? Disse que possui um sentido agudo da inteligência aquele que imediatamente, pelo conhecimento das propriedades da coisa, ou também de seus efeitos, compreende a natureza da coisa, e na medida em que chega a considerar até os menores aspectos dela. Ou seja, a pessoa tem uma facilidade em aprender, em entender as coisas, em raciocinar. Em contrapartida, disse que é de inteligência obtusa aquele de que não pode chegar a conhecer a verdade de uma coisa senão através de muitas explicações, muitas e muitas explicações, e ainda não pode chegar a considerar perfeitamente tudo aquilo que pertence à essência da coisa, tá? Olha só, que coisa interessante, tá? Que coisa interessante, tá? E aí eu falei, por exemplo, do mau uso do ócio, né? Em vez de crescer em inteligência, sobretudo no dom da inteligência, pratica-se uma atividade totalmente sensual que termina por embotar a capacidade de penetração do espírito, tá? E aqui ele também cita, por exemplo, o quê? Não necessariamente a alegria tonta, a pessoa ela fica. Isso acontece por causa justamente do embotamento do sentido, tá? Isso vai acontecer justamente por causa do embotamento do sentido e justamente, tá? Como a razão, tá? Se vê totalmente desordenada e atacada por todos os lados, a desordem vai também se designar no afeto, tá? Então, uma vez adormecida essa capacidade de razão, essa pessoa ela vai ser um tonto alegre, tá? É o que provavelmente a gente vai ter como um cara meio bobão, tá? Também tem uma outra coisa muito importante aqui que a gente vai ter que falar, que é a verborragia, tá? Só pra gente terminar, tá? Pra gente ir pra questão da terapia, tá? Verborragia vem de verborreia, tá? Aliás, a gula também vem de gastrimagia, que é a loucura do ventre. Me lembrei agora, muito interessante, tá? Mas a verborreia é o cara que provavelmente vocês já se depararam com esse tipo de sujeito, tá? É o cara que ou é o tagarela ou é o cara que é o loquaz. O tagarela, ele fala muito de maneira desordenada. Fala até coisa que ele não gostaria de falar porque, cara, na hora sai, tá? Ou seja, um problema que tá ali é um problema que também tá na intemperança. O tagarela também tá na intemperança. Por quê? O cara não consegue parar de falar, ele não consegue ter o modo, né? Ter os seus modos saber quando parar e quando continuar, tá? E mais, tem o loquaz, que é o quê? É aquele cara que tá sempre querendo aparecer na hora que fala. Sempre tá com os bordões, né? Um cara que meio que tem aquele problema da vanglória, como a gente falou, né? Sempre tem aqueles bordões, sempre tem aquele... Não, mas é como eu sempre falava, né? Ou como Aristóteles dizia em seus livros, categorias, né? Esses são os problemas, tá? Então, a verborragia também vem muito da gula, justamente porque é um problema que também fala do paladar e falar também, né, justamente tange também a questão do paladar, mas justamente por falar demais e falar coisas que não se deveria, tá? Agora vamos então falar sobre essa questão, tá? Essa questão da terapia da gula, tá? O que eu reuni aqui são coisas bem interessantes pra gente, tá? Muito interessantes pra gente, tá? Que é o quê? Primeiro, tá? Terapia da gula. Primeiro, afastar tudo aquilo que pode excitar o seu faro para gula, tá? O que significa? Esconda e não deixa visível nenhum pacote ou uma comida saborosa que você sabe que você vai ter uma queda na pia ou na mesa da cozinha, tá? É sério, afasta,
tudo aquilo que pode excitar o teu faro para gula, tá? Esconde no armário. Ah, mas eu sei que vou estar lá. Beleza, mas assim, vamos desviar o foco disso. Eu sei que você sabe que tá ali. Você sabe que tá ali, mas desvia o foco disso. Desvia o foco disso, não deixa isso visível. Aos poucos você vai começando a se concentrar naquilo que verdadeiramente importa, em comer de maneira ordenada. E cara, aquilo ali vai estar ali. Quando você achar que você pode comer aquilo com moderação, você pega, abre ali o pacote daquela coisa e é isso aí, tá? Mas não deixa aquilo visível. Isso também é muito parecido com o problema que a gente falou da vanglória, né? Não buscar situações de cargo ou honra, tá? Muito interessante, muito importante, tá? Também tem muito a ver com a luxúria, né? Não se expor aos hábitos, né? Que podem te fazer recair, como por exemplo entrar na internet, em certos sites, né? Nesse caso, e etc, etc, tá? Segunda ótima sugestão, se começar a se perceber, tá? Começar assim a se perceber como pessoa e se questionar pelo motivo pelo qual que tu tá buscando a comida, tá? Será que isso daqui não é um problema na afetividade? E aí a gente pode citar, por exemplo, transtornos alimentares, né? A gula, tá? Pô, eu tô comendo sempre para tentar para tentar assim deixar a minha ansiedade mais leve, né? Existe, por exemplo, aquele ditado, né? Vou beber para esquecer dos problemas. Um baita de um ditado do guloso, né? O cara que bebe para esquecer dos problemas, né? Então, assim, se questione mais sobre o motivo pelo qual tu tá buscando comida. Aconteceu alguma coisa? Você tá nervoso? Você tá calmo? Você tá feliz? Você tá alegre? Tá? Isso também vale a pena, tá? E é importante que você perceba isso e procure ajuda, tá? Procure ajuda, tá bom? Outra coisa, no começo vai ser difícil e por isso que você tem que começar fazendo isso aqui, ó. Substituir aos poucos os alimentos por alimentos mais saudáveis, tá? Aqui eu utilizei um exemplo em aspas, porque a gente nunca sabe os exemplos saudáveis, né? Principalmente nos mercados, é complicado, tá? Mas uma coisa muito legal que você pode estar começando a fazer, parar de comprar barra de chocolate, do chocolate ao leite e trocar por chocolate meio amargo, de marcas boas, tá? Não é marca de supermercado, não. Provavelmente não vai ter nenhuma marca confiável lá, tá? Mas comece a substituir o chocolate ao leite por meio amargo, e aí você vai subindo, você vai começando a pegar e entender o que é chocolate de verdade e não gordura hidrogenada, né? E tudo aquilo do refinadamente vai saindo e vai entrando definitivamente um paladar correto, um paladar temperado, tá certo? Então, substitua os alimentos aos poucos por alimentos melhores e mais saudáveis. E aí você vai conseguindo pegar esse gosto pela coisa, tá? Outra dica importante, tá? Fazer jejum, tá? Fazer jejum sem choro, tá? A terapia da gula consiste no jejum e na penitência, tá? Então, faça jejum, tá? A gula vai enfraquecer o corpo e o intelecto e o jejum, ele nos abre a porta da espiritualidade, tá? Porque a gente está querendo se conectar mais com Deus e com os seus anseios, a sua sabedoria, tá? Então, fazer jejum definitivamente é a cura para gula, tá? Comecem a fazer jejum, tá? E por último, penitência, tá? Por exemplo, uma ótima penitência que eu poderia citar aqui fica um ou mais dias da semana sem X alimento ou refeição. Por exemplo, eu tenho o costume de tirar agora, toda terça-feira, o tererê. Toda terça-feira eu não tomo tererê, tá? Eu poderia começar a colocar também para sexta-feira, tá? Quem sabe, né? Então, assim, ficar um ou mais dias da semana sem X alimento ou refeição. Por exemplo, você pede iFood sempre quartas-feiras e sábados. Não peça mais iFood, tá? Aliás, não peça iFood durante o dia da semana para te ajudar nessa questão, tá? Ou começa a substituir, ou você começa a pedir só uma vez na semana, tá? Todos os dias eu pelo menos eu tomo um refrigerante, tá? Nem que seja uma latinha. Agora eu vou ficar sem, tá? Vou ficar sem, vou tirar e vou tomar somente nos finais de semana, tá? Então, a penitência ela vai te ajudar, tá? Começar a sofrer um pouco mais, né? Começar a sofrer um pouco mais e aceitar doar esse sacrifício a Deus, tá? A penitência vem com esse objetivo, te fazer aguentar, ficar sem aquele prazer sensível, né? Putz, mas uma Coca-Cola é muito gostoso, né? Comer uma pizza é muito bom, sim, mas você precisa aprender a sofrer pequenos desprazeres sensíveis para você aguentar os maiores depois, tá? Se você não for capaz de vencer esses pequenos sacrifícios, isso vale para mim também, a gente não vai ser capaz de vencer os maiores depois, tá? Então, eu recomendaria fortemente esses
exercícios, beleza? Bom, é isso, tá? É isso que eu tinha para o vício da gula. Foram 35 minutos aqui, quase 5 minutos, 5 segundos para 35 minutos. Se alguém tiver uma dúvida, pode deixar nos comentários, pode me chamar no Instagram. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se a câmera ela perdeu o brilho depois do tempo. Depois eu vou tentar dar uma olhadinha. Se ficou muito escuro, peço perdão. Espero que o áudio tenha ficado bom. E é isso aí, valeu, tchau, tchau.